Aleluia, irmãos, o Senhor nos chamou e nós precisamos da confirmação de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Precisamos da confirmação de Deus no nosso trabalho, precisamos da confirmação de Deus dentro da nossa casa, naquilo que Deus confiou para o irmão, seja tocar, seja a irmã que toca o órgão. Nós precisamos da confirmação de Deus. E qual é a confirmação de Deus, irmãos? É os sinais de Deus, é quando nós falamos e nós sentimos que o Senhor está entre nós, que é uma conversa, como Deus está dando a comunhão da palavra, nós percebemos que Deus está dando a palavra e se cria um ambiente que cremos, irmãos, que os anjos estão ao redor ouvindo a palavra, porque é um ambiente agradável, é um ambiente de riqueza, aleluia, não é um ambiente de pobreza. Os irmãos se lembram, glória ao nome do Senhor, da riqueza que tinha Pedro servindo ao Senhor de um coração sincero, como diz a palavra aqui, que eles sim diziam bem claro, nós ainda que para os judeus é uma vergonha nós pregar Jesus Cristo, para os gregos é uma loucura, mas nós pregamos Cristo crucificado, para nós é o poder de Deus, é escândalo para alguns, mas para nós é poder de Deus, é justificação. E eles naquela coragem que o Espírito Santo revestia, que nenhum dom faltava entre eles e a glória de Deus era com eles, eles iam anunciando o evangelho. E os irmãos se lembram quando Pedro e Tiago foi preso, foram lançados na prisão, e Tiago chegou o seu tempo, foi morto à espada. Como foi, irmãos, a libertação de Pedro? Nós vamos agora na comunhão lembrar, irmãos, como foi? Será que o anjo precisou com a sua mão ir lá no guarda e falar, me dá a chave, porque a cadeia que está na mão de Pedro foi criada pelo homem, e tem uma tranca que tem uma chave, e eu não consigo abrir essa tranca, eu preciso dessa chave. Foi lá pedir a chave para aquele homem, para abrir aquela cadeia que prendia os braços, aleluia, e provavelmente os pés de Pedro, e estava lá o portão fechado. Será que precisava abrir porque o anjo não conseguia passar, porque foi criada uma barreira humana? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o homem cria barreira para a carne, mas para o que é de Deus é muito pobre, não se tranca as coisas de Deus. Estava lá Pedro, era um apóstolo do Senhor, prendeu ele, prendeu a carne dele, mas o que era de Deus dentro dele não perdeu, porque ele estava dormindo num lugar de sentença à morte. Bendito é o nome do Senhor. Não estava sem dormir porque estava com medo de prisão, não estava sem dormir porque estava com medo de ser morto. E quantos que falta dom, falta comunhão do Espírito Santo, não dorme porque está com medo de ficar doente, não sai para fora porque está com medo da enfermidade. Irmão, seja enriquecido pela comunhão da palavra o teu coração, durma em paz com Deus. Pedro dormia tranquilo, irmãos, o sono, que diz a palavra que o anjo teve que tocar na ilharga dele para despertar ele, porque ele dormia tranquilo, as coisas de Deus não eram presas nele. E não mostra a palavra que o anjo teve que pegar chave para liberar cadeias, não, irmãos, aleluia. Quando o anjo falou com ele, tocou na ilharga, caiu as cadeias, caiu tudo, e ele já foi falando, pega a tua capa, coloca aí, aleluia, alparca no teu pé e vem me seguindo, porque nós não andamos na frente dos anjos, nós andamos atrás. Bendito é o nome do Senhor. E ele foi seguindo aquele anjo, e o anjo foi andando, ele não pôs a mão na porta, diz a palavra que a porta se abriu quando ele foi passando. Irmãos, olha a riqueza da graça. Olha a glória que estava naquele anjo, irmãos, que desceu para tirar Pedro na prisão. Foi tão forte aquela libertação que Deus fez com Pedro, que diz a palavra que Pedro, quando estava andando, ele foi considerando e ele ficou até meio atônito. Estou livre, estou solto, só o Senhor podia fazer isso. Irmãos, quanta obra que Deus já fez na nossa vida, que nós ficamos pensando, meu Deus, como que o Senhor fez isso na minha vida? Senhor, criar um caminho desse, pela comunhão da palavra de Deus, irmãos. O Senhor manda dizer que Ele vai continuar confirmando os nossos caminhos, e as obras do Senhor impossíveis o Senhor fará na nossa vida. Aleluia! Porque, irmãos, as coisas de Deus não ficam presas. Às vezes alguém fica com medo, mas essa situação aqui minha, não tem como eu sair. Às vezes até manifesta
numa simplicidade, não numa crença sincera, diz, essa causa aqui é só o Senhor, mas tu falas como se a causa fosse perdida, só não fala que a causa é perdida porque tem o Senhor e diz, essa causa aqui é só o Senhor, mas como se fosse perdida. Não, irmão, entrega a causa na mão do Senhor e saiba que Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Senhor Jesus não perdeu para o pecado, não perdeu para a carnalidade, morreu, venceu a morte, foi lá no inferno, anunciou olhando aqueles espíritos em prisão, foi entrando, bendito é o nome dos Senhor. Irmãos, imagina quando o Senhor Jesus morreu, que Ele desceu nas profundezas, irmãos, e foi anunciando e foi falando e começou a arrancar aqueles espíritos que estavam presos, que ninguém podia arrancar. O Senhor foi arrancando, foi tirando com o poder da sua palavra. Por isso que fala a palavra que João via na revelação, que da sua boca saía uma espada, 2 espadas. Por quê, irmãos? Não que sai 2 espadas da sua boca, mas é o entendimento da revelação, que sai para a parte espiritual e sai para a parte material. Quando o Senhor fala é vida, é vida. Estava lá o filho da viúva morto no esquife, ele tocou, ressuscitou a carne, era vida. Quando é vida, é vida. Estava lá no inferno, mas quando Ele desceu e foi levar a vida e foi tirar de lá, tirou de lá as almas. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos, não empobreçam o poder de Deus. Aleluia! Pai e mãe, Deus dá de falar na comunhão da palavra. Não empobreça o poder de Deus. Às vezes tu olha para o teu filho e diz, o meu filho está na bebida, o meu filho está perdido nessa situação, não tem mais o que fazer. Lembra do teu Deus. Ele tem poder para converter o coração do teu filho, chamar nas águas do santo batismo e fazer uma obra para mostrar, tirando as coisas vis, as coisas vergonhosas. Como o apóstolo mesmo dizia, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Bendito é o nome do Senhor. O irmão não crê, a irmã não crê que o Senhor tem poder, irmão, para tirar alguém que está na prostituição, que está condenado à bebida, às drogas, e arrancar daquele mundo pelo seu poder, transformar a sua vida e fazer se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus. Aleluia! Como o apóstolo mesmo dizia, entre vós, aqueles que mentiam, que estavam na prostituição, vocês foram, mas vocês foram lavados, mas vocês foram enriquecidos, mas vocês foram justificados. Aleluia! Santo é o Senhor. Irmãos, não limitamos o poder de nosso Deus. Não prendemos. O Senhor Jesus ensinou a nós a anunciar o santo evangelho a toda criatura. Não tenhamos, bendito é o nome do Senhor, irmãos, um pré-julgamento antes do julgamento de Deus. Eu vou anunciar para essa pessoa é tão má. Eu vou falar para essa pessoa não vai dar valor. Irmão, cumpre o que o Senhor Jesus pediu. Anuncie o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E que saia do teu juízo e caia no juízo de Deus. Às vezes nós olhamos e falamos, mas eu vou anunciar para este. Um companheiro de trabalho, eu vou anunciar para ele não vai dar valor. Irmão, anuncia. Deixa o Senhor tomar o caminho. E se é uma alma que o Senhor quer chamar? E se já foi um caminho de Deus colocar o irmão, a irmã no lugar que precisava estar? Uma luz. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, vejam bem uma coisa. Nós sabemos que nós estamos vivendo muito perto do tempo do fim. Quando o Senhor Jesus fala desse tempo, o Senhor fala assim, uma parábola. Tinha 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E as prudentes tinham dentro de si um vaso que tinha azeite. A botija estava cheinha de azeite. Mas as outras não tinha mais o azeite. O azeite se acabou. Só tinha a lâmpada. Mas 5 que eram prudentes, irmãos, estava lá a botija e o azeite. E a lâmpada acesa. As 5 que eram loucas, porque, irmãos, nós temos que considerar isso. Louco não quer dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo. Uma pessoa louca, como nós vemos um louco no seu juízo, rasga dinheiro, né, irmãos, e faz as suas loucuras. Não. Elas eram consideradas loucas porque deixaram o azeite
acabar da botija. E o Senhor considera louco aquele que não guarda as coisas dele no coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor dizia, 5 eram prudentes, porque o homem prudente é aquele que guarda as coisas de Deus no coração. Os irmãos podem ver que isso é típico nosso. Quando a gente tem uma coisa que a gente gosta, que a gente se importa, nós guardamos aquilo. Não fica em qualquer lugar. Se alguém tem um carro novo e gosta dele, ele não estaciona às vezes em qualquer lugar, às vezes fica procurando um lugarzinho melhor, porque tem medo de deixar ali, muito perto, alguém vai abrir a porta, vai bater. Ele gosta do carro, é um jeito dele, ele cuida daquilo que ele gosta. Irmãos, e Deus faz saber, muitos nesses dias estão andando como loucos na presença de Deus, porque não estão vigiando aquilo que Deus deu ao coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Está deixando as coisas de Deus ir embora. Está levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Está deixando as coisas de Deus em qualquer lugar. Não sejas louco, irmão. Não sejas louca, irmã. Guarda as coisas de Deus. Irmãos, é a comunhão que a palavra nos traz e Deus nos surpreende nas coisas dele. Às vezes o irmão não deixa o celular em qualquer lugar, porque tem medo do celular cair e quebrar a tela. Porque tem medo do celular cair e molhar. E tem um cuidado, às vezes até para pôr o jeito de pôr o celular na mesa, tem um cuidado, vai bater, vai riscar, vai trincar. E às vezes a Bíblia está em qualquer lugar pegando pó. A irmã Malemar tira o véu, já joga de qualquer maneira. Irmãos, o Senhor está entre nós. Onde está a riqueza?